Análise técnica conta, como sempre, com a participação de Luís Correia Tavares, da Outro Spreads. Luís, muito boa tarde. Boa tarde. Mercados a corrigir. Isto é o verdadeiro oráculo de Omaha, a nossa análise técnica aqui no Fecho de Contas, porque já na semana passada, Luís, dizias que isto ia acontecer. Que isto ia acontecer. E o problema com que nos deparamos é que isto não está a acontecer de uma forma que é decididamente, portanto, como é que eu ia dizer, isto tem que corrigir mais a sério, tem que encontrar pontos de apoio, portanto, mais baixos do que aqueles que têm encontrado. E isso leva-nos a que andamos numa incerteza. No fundo é isto, digamos-lhe assim, estão os investidores numa corda e estão a ser sacudidos, e todos aqueles que estiverem, portanto, fortemente alavancados, estejam posicionados altistas, estejam posicionados baixistas, eles são postos fora do mercado. A verdade é isto, o mercado está-se a comportar de uma forma, digamos que lateral, começa a acusar algumas divergências, mas vai construindo mínimos e máximos crescentes. O que não vai sendo consistente é as divergências que o mesmo faz. No caso dos mercados americanos, portanto, aquelas divergências que nós estamos habituados a seguir, que são as mais sólidas, o rácio Put-Cal dá-nos algum sinal de que os máximos são horizontais e os mínimos são crescentes, portanto, e a média móvel começa-nos aqui a dar algum sinal de que poderão vir correções, e o índice VIX de volatilidade poderá construir um duplo chão, e isto quererá dizer reversão neste índice para correção nos mercados, portanto, nos índices americanos. Mas também é importante referir que este duplo chão só se confirma depois de superado o tal nível que está entre 22 e 25. Até lá, é um suposto duplo chão que eu antecipo que se possa vir a dar. E nós, na semana passada, Luís, falávamos que o catalisador para estas correções do mercado deveria ser o petróleo, que estava a subir bastante, e esta semana assim continua. Já subiu tudo o que tinha a subir, ou vamos continuar a ver essa pressão de correção a vir do lado das matérias-primas? No caso do petróleo, que é mais concretamente o crudo, de facto o petróleo é o catalisador. Aqui também é importante referir o seguinte: para já, a resistência do crudo está aproximadamente, já com filtros, portanto já dá-lhe aqui alguma margem, no nível 110,50. Já estou a pôr aqui algum filtro um pouco mais acima. E superando este, veremos o nível 116,40. O que eu não disse a semana passada, porque na semana passada me obcequei de certa forma com o crudo, e que é verdade que as cotadas do Dow Jones Industrial têm-se sentido prejudicadas, aquelas que dependem, portanto, desta matéria para colocar os seus produtos no consumidor, é que de facto já se tem sentido, mas aquilo que eu não foquei é também o seguinte, é que o crudo está a subir, mas o dólar está a descer. Portanto, o euro a subir face ao dólar, o dólar está a descer. O que é que isto quer dizer? Isto cria aqui uma divergência, quer dizer que o que custa mais em adquirir petróleo torna-se ao mesmo tempo um pouco também mais barato, porque é mais barato comprá-lo uma vez que o dólar está mais baixo. Mas em euros, porque quem os transaciona em dólares está a perder pelas duas vias, pelo aumento do petróleo e pela desvalorização da moeda. Eu aqui, para me explicar melhor, refiro-me um pouco ao seguinte: é a matéria em si dos produtos, dos consumíveis americanos, que ao ser colocada em dólares, quando é colocada em dólares, o dólar, ao ser mais barato de adquirir, essa mercadoria também é mais barata adquiri-la em dólares. Ou seja, o que eles perderiam pelo lado da produção, ganhariam pelo lado das compras que fazem às empresas. Exatamente. O que não poderemos ver é um crudo a subir e um dólar a subir. Aí, portanto, podemos dizer está o caldo entornado. Mas, de facto, já se notou nesta semana, que passou, no Dow Jones Industrial, as principais empresas que dependem disso a sentirem-se prejudicadas. Aquelas empresas como Exxon, Total e todas essas empresas, Galp inclusivamente, são empresas que ganham e que valorizam quando o crudo ou o Brent valorizam normalmente. Luís, olhamos também para a Praça Portuguesa, que na semana passada não olhámos, e vale a pena fazer um ponto da situação. O que é que se pode esperar nesta altura? Alguma correção em linha com aquilo que se espera para o resto do mundo? O índice português, olhando no geral para o índice português, comparativamente aos outros índices como o IBEX 35, o MIB 40, o BL 20, que estão na média dos 200 períodos, há uma coisa que me chama bastante a atenção, que é este facto, que é o gráfico mensal, verificá-lo desta forma. Termina esta semana, na quarta-feira, o mês. Se esta vela verde que aqui vemos terminar no nível acima dos 5.530 pontos, ou seja, se terminar precisamente no nível onde se encontra,
esta vela deste último mês de fevereiro, juntamente com as que vêm desde novembro até à data, é tudo sintomas de possível reversão, e o índice português poderá estar a dar um sinal contrário àqueles que estão a dar os outros índices, que é divergências baixistas, de poderem corrigir, mas que faz algum sentido na medida em que o índice português se encontra, portanto, em mínimos e os outros a subir. Do que é que o mesmo também depende? Das cotadas que pesam no nosso PSI 20, nomeadamente a Banca, a Galp, a Jerónimo Martins e a Portugal Telecom, e onde poderemos dizer que, também no caso da EDP, são empresas cotadas que também estão a pesar, que estão a acusar uma possível descida com a perda destes 2,17 ao nível dos 2 euros, mas continuamos a ter a banca a manter aquilo que nós já identificamos. A recuperação. A recuperação, e continua, pese às descidas do dia de hoje, continuam a marcar qualquer um deles máximos e mínimos crescentes, e que, enquanto assim isto suceder, continua a ser fiável. Mas estamos a necessitar de um catalisador para o PSI 20 começar a entrar em sinal positivo. E esse catalisador depende já somente da banca, porque quase todos os outros estão a fazer ou a desempenhar um papel mais positivo. Luís, muito obrigado. Ao comentário de Luís Correia Tavares da World Spreads, a análise técnica no fecho de contas.